E o cinema como educação. Legal. O cinema indígena, no Brasil, como todo é amparado, eu vou enxugar aqui para o Nordeste, para Alagoas, ele também é didático, porque ele vai para a escola, né? Então, existe o cinema indígena que vai para a escola, que o professor indígena vai ter, nessa luta muito grande na grade comum curricular, nessa utopia que é essa educação intercultural que não existe em todos os estados. No estado que vocês estão aqui hoje, não existe esse lance de educação intercultural, essa educação horizontal. Eu escrevi sobre o currículo também. Eu tenho um artigo que é Educação Escolar Indígena, uma análise à luz do currículo. E daí, assim, a gente analisa o PPP, analisa os PCNs, o RCN, a gente vê toda uma defasagem nessa área. E até hoje o Estado de Alagoas, os professores indígenas, não são reconhecidos como categoria. Na verdade, o último secretário de Educação falou que nem sabe como é que eles pagam os professores indígenas, porque não sabe, não tem uma categoria, não sabe como pagam, enfim. Então, esse cinema também ele é levado para a escola como fortalecimento para a escola, para a educação escolar indígena e educação indígena, que são duas coisas diferentes que se consolidam na questão da educação escolar indígena. Pode passar. Pode passar. Tá, esse é o cinema, eu não poderia deixar de falar. É o Cinema na Aldeia. É um projeto da comunidade de Timbibotó que tem 13 anos de permanência. 0800, não tem recurso, tal. É um momento que eu pego o telão, coloco na aldeia, coloco as produções indígenas, as produções, sempre dou preferência às produções indígenas, às produções dos negros, para as crianças entender a questão da luta indígena e a questão da luta do povo preto, que é uma luta só. Não há uma disputa de narrativas e nem podemos ter uma disputa de narrativas interna, porque a luta não é com nós. Não é nós com nós, é nós com eles. Então, é um processo de valorização das lutas sociais, do território, de entender, de tirar aquela história de estudo para ser alguém na vida. Não, você já é alguém na vida, no território, você sendo um agricultor, um apicultor. Todo esse cinema também traz essa história. Passe 2 vezes, por gentileza, para encerrar aqui minha fala. Tá, bom. E aí, para encerrar minha fala, 2 minutos passaram só. Nego Bispo, né? Tá aí. Eu acho muito interessante a gente sempre procurar falar e fazer. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de for no meu território aqui próximo, 150 quilômetros, vocês vão ver que eu tenho uma casa de semente, tenho um núcleo de cinema na aldeia, eu tenho 2 viveiros de planta, eu planto, eu dou essas plantas, eu ensino a plantar, eu faço fogueira, eu fumo, eu estou com os velhos. Não me tatuo, não bebo, porque a proposta também de você falar e você ter consistência do que você fala, porque tudo é espiritual e tudo é energia. No momento que a gente começa a tratar um discurso que a gente fala e não faz, eu também passei um tempo na escola lecionando. Eu vou dar aula de biologia, vou falar da importância da fauna e da flora, e quando eu chegar em casa, eu pegar a espingarda e vou caçar animais e matar. Então, é um discurso totalmente diferente. E daí, eu encontrei esse rapaz aí, que eu tenho muita alegria de estar com ele, nesse evento, que foi uma das coisas que me fez também vir aqui, porque, assim, em todo o processo da minha luta de palestra, no Brasil, fora do Brasil, eu sempre cito o Nego Bispo como uma referência por conta da questão do discurso, do argumento, né? Do argumento e da desconstrução do argumento hegemônico, dessa coisa do território. Então, eu cito Krenak, cito Davi, cito meu pai e sempre cito ele. E daí teve uma ação corriqueira num processo seletivo que eu fiz esse ano, na UFES, na Federal de Sergipe, lá eles têm um curso de educação em cinema, intercultural e tal. Digo, legal, cinema eu vou fazer. E não vou contar o enredo porque é um pouco desgastante, mas daí, no processo de escrita, da prova, tal, eu passei tudo certinho, aí fui fazer essa prova, né, que eles dão uma referência e tal, no meu projeto, beleza. E aí eu fiquei no processo seletivo por meio ponto,
e fui questionado nesse momento, porque assim, eles dão a citação das referências, você cita essa referência para o seu trabalho. E daí você pode citar referências de outros autores. E eu citei o Nego Bispo. No meu trabalho de cinema, eu citei o Nego Bispo e o meu pai, o Cacique Elisiano, quando o Nego Bispo fala sobre a questão das antologias, do território, da pesquisa, da ciência nos territórios, né, isso no cinema. E eu fui questionado pela banca, porque eu citei ele e o meu pai. E nesse processo todo, eu entrei em recurso e terminei não passando para o meio ponto. Então, para fechar minha fala, é um pouco o trabalho, eu fiquei muito feliz de encontrar ele, depois de ter citado ele várias vezes e recitado, né? A luta continua. E deixar a mensagem. A luta, ela é nossa, a luta não é com nós, entendeu? Não é com os brancos também, mas são com os opressores, são com os bolsonaristas, sim, são com os bolsonaristas, porque a gente tivemos o entendimento do que aconteceu com o nosso país agora na pandemia. Sempre existiu na nossa família aquele povo homofóbico que não gosta de índio, não gosta de negro, que não pode ver gay, tal, tem aquela frescura toda. Mas sempre eles estavam mascarados. E daí, eu não chamo um movimento político, mas uma seita, porque eu estudei um pouco sobre Mussolini e Hitler e tal. Isso é uma seita que existiu aqui, né? Esse povo começou a se organizar através das mídias sociais e se aglomeraram e deu no que deu, né? Nesse regime todo que o Brasil passamos, esse sofrimento brabo que passamos. Mas agora é uma felicidade estar aqui, essa plateia tão linda. E é isso, a luta continua. E eu encerro minhas palavras. Na luta. Obrigado, Marcelo. Então, gente, vamos nos organizar aqui, né, para abrir para perguntas. Lembrando que daqui a instantes teremos outra mesa, né? Acho que é importante o diálogo, sim, mas também pensar, né, de a gente também não puxar tanto para também dar a oportunidade de ouvir a outra mesa também, que é bem importante. Como é que a gente funciona a dinâmica? Querem levantar a mão? Será melhor o crachá, porque já tem com o nome. Tá, pode sim. Enquanto está entregando o crachá, eu quero registrar também, fazer uma fala muito rápida. Gente, a arte e a cultura no Brasil, elas são muito... As pessoas amam estar com ela, né? As pessoas amam participar desses movimentos, mas quando a gente vai ver no dia a dia mesmo, de fato, quando a gente vai construir coletivamente, ela é sempre colocada de lado, excluída, né? Então, eu quero fazer um agradecimento. Eu não sou da direção do sindicato, eu não tenho pretensões políticas com o sindicato, nem com nenhum partido específico. Eu sei que há essa discussão no sindicato. Eu estou falando como sindicalizado da base, né? E eu quero agradecer a organização do Segundo ENIC, quero agradecer a parte de combate às opressões por ter nos dado espaço, né, de trazer uma programação cultural de artistas alagoanas e alagoanos, né, o tempo inteiro, né, com investimento. Nós pagamos essas pessoas para elas estarem aqui, né, nós contactamos, nós dialogamos, nós podemos trazê-las e fazer com que elas se apresentassem, mostrassem quem eram, mas também conhecer vocês também, né? Então, eu quero agradecer, como base do sindicato, a essa oportunidade de participar desse evento, de poder dialogar com essas pessoas, quilombolas, pretas, indígenas, de rever pessoas como o querido Rian, que a gente se encontrou numa live, estou vendo pessoalmente, né? Então, meu muito obrigado, tá? Acho que é um momento importante da arte como resistência, né? Porque nós, né, como artistas alagoanos, né, principalmente aqueles que têm o seu trabalho, a sua grana diretamente relacionada ao seu trabalho artístico, eles agradecem muito, né, essa oportunidade de estarem aqui. Cassiana,
Por favor, querida. Eu vou dar para deixar de volta. Obrigada. Bom, já me apresentei pela manhã, né? Meu nome é Cassiana. Eu quero parabenizar aos 3 parceiros, companheiros de mesa, e fazer uma fala voltada para a Maria Rosalina, quando ela diz que as comunidades quilombolas são visitadas, né, com interesse de pesquisa, e depois o pesquisador vai e nem sabe se formou, se terminou o curso, enfim. E eu quero dizer para vocês que eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e a gente tem a 4ª região de imigração italiana, a 20 quilômetros da minha cidade, e numa destas cidades a gente tem uma comunidade quilombola, que é a comunidade Santo Inácio. E lá, o meu pai é presidente de uma escola de samba em Santa Maria, e nós fizemos uma parceria com a universidade, e fomos conhecer a comunidade, né, o Quilombo, e a partir de então a gente desenvolveu vários projetos durante 2 anos naquela comunidade. Inclusive, eles se reconheceram como afrodescendentes, porque eles viviam no meio de uma comunidade italiana. Negros de pele mais escura era eu e meu pai. A maioria tinha a pele mais clara, com as feições, e o cabelo crespo, porque já teve toda essa miscigenação aí no decorrer, né? Então, a gente realizou até um concurso da mais bela afrodescendente e conseguimos levar as meninas do Quilombo para a cidade, em Santa Maria, para conhecer a universidade. E 2 das 3 meninas nunca tinham andado de elevador na vida. Não conheciam o que era um elevador. Quando a gente foi na reitoria para elas conhecerem o nosso reitor e mostrar também que a universidade é para todos, né? Então eu gostaria de perguntar, Maria Rosalina, o que tu sugere para nós, enquanto educadores, que nós possamos fazer nos quilombos, que não sejam apenas pesquisa? O que nós podemos instigar nos nossos alunos? Que projeto de extensão, que parcerias a gente pode fazer nos nossos IFES, nas nossas escolas, para que a gente possa desenvolver no Quilombo? Não apenas pesquisar, mas levar algo também. E parabenizar os nossos colegas, né, a Ana Fátima e o Marcelo. Adorei. Essa meiguice com que tu falou tocou meu coração. A tua fala inicial, muito obrigada. Acho que acalmou a nossa alma. E o Marcelo, gostei muito quando ele diz que a teoria e a prática precisam andar juntas. Não posso falar algo e fazer outro, que é o que a gente está acostumada nesse nosso Brasilzão afora aí, né? Principalmente nós, enquanto educadores, que exemplo nós damos para os nossos alunos, pois falamos muitas vezes uma coisa e a nossa prática é outra. Muito obrigada. Rapaz, essa é a mesa mais fraca, viu? Tocou nada nas pessoas, só nela. Tinha nadinha nós não ter vindo para cá. Beleza, mas assim, obrigada, companheira, pela tua intervenção. E eu até dizia para a Estânia, ó, é melhor não falar, porque senão eu vou deixar um bocado de tarefa para vocês. Né? Mas diante do que você pergunta, o que sugere? Diante de algumas falas que eu escutei aqui em relação à questão do conhecer a realidade do Quilombo, primeiro, dizer que não é levar um pacote pronto, mas vejo que é possível, e a gente até lá no Piauí, a gente já vivenciou uma experiência com uma universidade do Rio Grande do Sul, que eu não lembro mais o nome da universidade, que foi uma vivência, um período de vivência de estudantes dentro das comunidades, não apenas para buscar o conhecimento da comunidade, mas para construir juntos essa vivência lá no Quilombo. Então, vejo que uma das formas que os profissionais de educação possam estar inserindo ou compartilhando esse conhecimento acadêmico é esse intercâmbio de vivência na comunidade. Como disse, não apenas como pesquisa, mas de vivência mesmo. Para que você possa conhecer a realidade e, a partir da realidade, você construir projetos, e eu não estou falando de projeto financeiro, não, estou falando em projeto de conhecimento. Você construir projetos que possa desenvolver
ou ampliar o conhecimento da comunidade que você vai ter essa vivência. Então, que às vezes, muitas vezes, a gente fica muito de pesquisar a história do Quilombo ou nos meios sociais, nas redes sociais, ou então, como disse, ir lá e fazer uma pesquisa e ir embora. Não. E aquilo que você construir com a comunidade tem uma devolutiva. A gente conta nos dedos, como sou da coordenação estadual, a gente conta nos dedos os estudantes que já foram fazer seu mestrado ou até já escreveram a respeito de algumas comunidades quilombolas e devolveram pelo menos um exemplar para dizer, olha, está aqui, o que eu produzi está aqui, vai servir para vocês como registro da comunidade. Então, a gente conta nos dedos. E, para nós, isso que é transformado na escrita é de suma importância a gente ter isso de volta para a gente ver realmente que o que a gente disse não foi distorcido. Então, essa vivência é importantíssima, essa devolutiva muito mais. Gente, eu vou chamar o Jailson de Sergipe e, pelo avançar da hora, né, eu peço que ele faça a pergunta e aí a gente já vai para os encaminhamentos, para as falas finais, viu, gente? Boa noite, camaradas. Eu pedi inscrição porque eu achei importante, numa oportunidade como esta, que estamos aqui, né, em família de militantes, enfim, né, de pessoas que acreditam nas possibilidades de mudanças, de transformação, é que, às vezes, há uma confusão entre educação e escola. E não são a mesma coisa. A educação, ela nasce com a existência humana. A escola, não. A escola, ela foi gestada pela burguesia. E talvez nem todos saibam disso. É por isso que, para que haja uma revolução, uma transformação, partindo da educação, essa educação tem que ter uma escola que seja de caráter popular. Porque a escola formal, que não tem um caráter revolucionário e não é uma educação popular, ela apenas serve de uma alimentação para a reprodução do sistema capitalista. E nós sabemos disso. Agora, o que me sensibilizou mais na fala da companheira, e aí trouxe um peso imenso para mim mesmo, enquanto militante, é que, por exemplo, eu tenho uma filha com 14 anos, Caliane, e eu nunca a levei, por exemplo, numa comunidade quilombola. Que eu nunca a levei numa comunidade indígena. Ela conhece história de livro. Foto de capa. E aí? Será que essa mesma ausência minha, ela não é a regra estabelecida em nosso meio? Por exemplo, se eu perguntasse aqui, quem já passou aqui um dia na comunidade quilombola, ou uns filhos, ou uns sobrinhos, ou uns parentes e amigos, eu acredito aqui que nós não íamos ter nem 10%. Não vou fazer para não envergonhá-los. Porque eu já estou envergonhado, porque eu nunca fiz isso. Certo? Ou seja, como é que a gente vai sensibilizar e gerar um amor, uma simpatia, uma confiança numa causa nobre como esta, é importante, se a gente não está levando os próprios filhos, a própria família, para essa convivência? Não vai gerar vínculo de afeto, de amor, de carinho, de respeito. O que vem é crítica. O que eu já ouvi de crítica ao MST, aí eu fico brabo. No Instituto Meio, para encerrar, Federal do Sergipe, aí tem uma crítica ao MST, isso é o quê? Invasor de terra, isso é o quê? Mas, professor, é até vergonhoso. Você sabe como foi a origem da propriedade privada? Porque aqui é que um cara tem terras que é do tamanho de Alagoas. Você acha que esse cara comprou as terras? É dele, é dele. Pelo amor de Deus, com você não tem um nem diálogo. Você vê o cúmulo da estupidez. Tem um professor do Instituto Federal de Sergipe. Ora, bate no peito e se acha o cara, o acadêmico, o doutor. Pelo amor de Deus.
Portanto, a educação só revoluciona se ela parte de uma educação popular. Porque essa educaçãozinha, entendeu? Burguesa, ela é vergonhosa. E nós temos a obrigação, o compromisso e o dever de revolucionar, você lá no seu instituto, na sua unidade, onde você estiver. Você tem essa obrigação de poder estabelecer uma educação transformadora e ela tem que vir da escola popular. Porque de escola formal burguesa, eu estou por aqui. Obrigado. Gente, a gente vai abrir para mais uma pergunta. Vou marcar aqui o tempo de 2 minutos para o companheiro. Tá bom? Vamos lá. Boa noite a todas, todos e todos. Primeiramente, agradecer, né, a mesa, né, pelas palavras e conversando com a colega ali, Poliana, a gente sintetizou a mesa como a arte como vida em movimento. Então, se há movimento, há vida e há arte também. Eu sou Ivan Rosário, sou do IFES, lá do Espírito Santo. E aí, 2 questões bem simples. Primeiro, que a professora falou da questão dessa academia que nos tem como objeto de pesquisa, né? E aí não existe diálogo, né, com a academia, com todos nós. E aí, pensar que não é objeto de pesquisa, mas sujeitos da pesquisa que têm voz, portanto, sujeitos dialógicos. Mas como estabelecer esse diálogo se ainda na academia as bancas que legitimam os mestres, as mestras, os doutores e as doutoras, na sua maioria, são constituídas por pessoas não negras. O saber ancestral, ele não é legitimado pela academia, que ainda é branca, elitista, né, machista, patriarcal, transfóbica e todas as formas de opressão. Então, o que fazer, né, o que podemos pensar para que essas bancas também possam ter representatividade? Né? Porque quando eu tenho um estudante defendendo uma tese que fala sobre nós, e a gente sente a dor, muitas vezes, né, que está retratado no trabalho, a percepção e a avaliação é diferente. Né? Não é só um estudo burocrático e academicista, para ficar, muitas vezes, na biblioteca do Instituto Federal ou das universidades federais, mofando. Né? E o segundo, o professor Marcelo falou da questão do audiovisual e tocou, né, sobre essa seita bolsonarista, que difundiu fake news pelo audiovisual. Portanto, como o audiovisual pode também ser ferramenta na construção das histórias e memórias dos povos indígenas, negros e quilombolas. Obrigado. Gente, eu estou medinha da mesa, então eu vou abrir uma exceção das exceções, porque a professora Marlene, ela foi professora da Ana Fátima, gente. Se eu não passar essa fala, eu não vou dormir hoje. Então, professora Marlene, vem aqui, por favor. Eu pedi, solicitaram para que a senhora pudesse falar aqui, para poder aparecer na gravação também. Então, muito obrigada. Desculpa, gente, não podia. Obrigada, obrigada. Na verdade, muito emocionante, né, estar nesse momento aqui, né, com a ex-aluna Ana, que a gente se encontrou numa manifestação durante a greve em Camaçari, diga-se de passagem, e como professor que tem muitos estudantes, ela que me reconheceu, né? E a partir daí a gente fez um vínculo, ela já participou de atividade no Júlio das Pretas, e falar até de uma realidade que foi um pouco diferente na minha vida, né? Porque além da negritude e do gênero mulher, então, a gente passa por várias etapas, né? Inclusive de não reconhecer, muitas vezes, que nós somos capazes daquilo. Sempre tem alguém querendo dizer o que é que você deve fazer. Né? Eu tive uma experiência muito ruim na infância, inclusive que eu fiz um poema e a professora perguntou de onde eu copiei o poema. E eu, muito tímida, os colegas que gritavam e diziam, foi Marlene que fez, foi agora, ela fez ali. Então, infelizmente, nós temos muitas vezes, né, as pessoas que estão à frente, e é isso que eu fiz o contrário a minha vida inteira,
justamente para que meus estudantes não sentissem muitas vezes o que eu senti na pele durante muitas, e não foram. Eu teria aqui, gente, tanta coisa para contar. Até no curso que eu resolvi fazer, né, que eu fiz física, um curso masculino, né, de homens brancos na Universidade Federal da Bahia, e as coisas que eu sofri lá enquanto mulher negra. Então, eu poderia passar um tempão aqui falando, mas o que eu quero dizer é que é muito importante que a gente, enquanto docente, enquanto pessoas da educação, tenha esse olhar, principalmente com o nosso povo. A gente não pode esquecer isso. E um grande beijo, viu? A escuta de vocês. Quem me conhece sabe que eu adoro conversar, né? O tempo é curto. Mas é isso, né? Que tenha um terceiro, um quarto, um quinto ENIC, que tenhamos ENEABIS, que tenhamos mais encontros, né? Para fechar minha fala, eu gostaria de ler um poema de um poeta daqui de Alagoas, Lucas Litrento, né? É um poema muito importante, assim, para mim, para minha companheira Érica, né? Que está aqui hoje esteve na livraria também, né? O pessoal da livraria também, livrarias independentes, né? Que é um poema chamado Arrasa Uber. E aí eu vou ler para vocês aqui. Odisseu pichador, ecoa seus nomes pela cidade. Maceió é maior que Ítaca, esconde cavalos de Troia, a Grécia a 7 palmos da Grota da Alegria. Maceió tem mais água que Ítaca, mais lanças que Ítaca, mais mortos que Ítaca. É isso, obrigado, gente. Eu vou passar aqui para os queridos. Eu queria passar Marcelo, Maria Rosalina e Ana Fátima. Então, pessoal, eu agradeço o convite, principalmente de todos os institutos, as instituições envolvidas, né, por esse processo de reconhecimento, né, dos povos originários, em específico os povos indígenas, a qual eu represento. Uma pessoa de Richters, que é um amigo, que é um parente, né, que a gente chama essa consideração de chamar de parente do indígena, tem toda uma questão de confiança aí. E fico grato, né? Respondo a pergunta do colega, né? Como o audiovisual indígena, porque eu falei essa questão das fake news e tal. Então, a todo instante a gente vê, principalmente nas mídias, na internet e tal, esse processo de desconstrução do conhecimento, que é a fake news, né? Mais do que isso. Então, tipo, todo momento, os índios invadiu as terras, o IMST invadiu a terra essas questões em loco, né? Todo com essa ideia fascista e capitalista no nosso país. Então, como o audiovisual indígena, como o audiovisual negro pode trabalhar essas questões, trazendo a informação verídica sobre os fatos. Então, os coletivos audiovisuais, a mídia ativista indígena que denuncia, né? Ela traz a realidade de quem está no território, de quem se sensibiliza pela causa. Então, é uma forma, né? É uma ferramenta de resistência, porque antes de existir, a gente tem que resistir. Então, a mídia ativista, indígena, do povo, né? Ela está aí para desconstruir, porque, olha só, a gente tem que começar a dar continuidade à luta de outros, logicamente, mas de fazer um processo de desconstrução do que foi construído no Brasil. Então, toda a história quando se fala dos negros, a gente só tem na cabeça a alienação da questão da escravização. A gente não lembra que vieram príncipes e princesas para essas terras, né? Quando falamos dos indígenas, só pensamos no genocídio, nos 5 ou 6 milhões de indígenas que morreram. Então, a gente tem que começar a fazer esse processo de desconstrução. Como? No audiovisual, na história contada e na literatura. É a forma... Vamos pesquisar, vamos falar sobre os nossos mesmo. Vamos falar do cheiro da folha seca quando cai as primeiras chuvas no território. Esses textos sensíveis,
né, que sensibiliza, que fala sobre a nossa história. E parar de fazer a imersão ao mundo velho, lá, ao continente velho. Lá já deu errado para eles, é a Europa. Entendeu? Essa proposta de levar o meu filho para Disney, para Estados Unidos, a ideia da França, da Torre Eiffel, que não é grande coisa, eu já vi. Vamos levar para os quilombos, para as comunidades. Professor, muito obrigado por ter chegado aqui, feito a sua fala. É justamente isso que tem que ser. Admitir. Negro, acadêmico, tal. Fala, não, nunca levei meu filho no quilombo. Isso é realidade. Então, fechando a palavra, já respondi. Eu agradeço e vamos escrever, vamos citar sobre os nossos, sobre os povos resistentes. Reafirmo e fecho. A luta não é dos índios com os negros, dos negros com os pretos, como, enfim, várias nomenclaturas. A luta é contra o ignorante. E é isso. Então, o que fazer, né? Cadê o jovem que fez a pergunta? Está bem ali, olhando para mim, né? O que fazer? Já iniciou, já está sendo feito. Só o fato do sindicato promover um encontro desse e ter a coragem de trazer esse tema para cá, já começaram a dar um passo. Não pode parar mais. Não pode mais parar. Mas acredito que é dessa forma, é através dessas iniciativas que a gente vai chegando, vai se aproximando, vai chegando o que estava distante, se tornando mais perto e fazer essa construção coletiva. Isso só é possível se a gente tiver essa vivência na prática, né? Então, que esse momento aqui não fica apenas um momento de debate emocional. Nós, nos quilombos, não vivemos apenas de emoção. A gente vive de realidade. Então, é preciso transformar esses momentos emotivos em realidade de reconstrução, né, daquilo que, de fato, a gente acredita. Então, por isso, eu quero agradecer a oportunidade. Se não contribuir no debate, me desculpa, mas esse é meu jeito, viu, gente? Espero que cada um de vocês que aqui estão, seja de qualquer estado for, vocês procurem as coordenações estaduais do Movimento Quilombola para aproximar, para nivelar ou aproximar esse diálogo. E aí, professor, muito interessante. Como é que eu quero combater o que eu não conheço? Como é que eu falo tanto em desigualdade se eu próprio não estou dando um passo para diminuir essa desigualdade? Então, não dá para mim dizer que o quilombo que lá no quilombo a vida do quilombo é ruim ou é boa, se eu nem conheço. Então, isso que o senhor confessou aqui, espero que isso tenha tocado também nos outros, o senhor, porque é mais ousado e teve a coragem de expressar aqui para todo mundo, mas eu acredito que outras pessoas também se sentirem tocadas e dizer assim, eu não conheço também. Né? Então, o maior gesto do ser humano é a humildade de assumir aquilo que realmente não está correto. Então, a gente aguarda, tem o contato, eu posso deixar o contato aí, da executiva da CONAC, que é formada com todos os coordenadores dos estados, para que a gente possa iniciar esse diálogo. Não vou dizer continuar, mas iniciar esse diálogo onde ainda não existe. Assim, eu acredito que se os brancos acadêmicos não fazem isso, mas os pretos acadêmicos não devem dar o direito também de não fazer. Então, deixo aqui essa tarefa e o convite. Vamos dialogar melhor, se aproximar e aguardamos vocês no Quilombo para essa reconstrução de uma verdadeira parceria de irmandade. Agradecer, muito obrigada ao convite, muito obrigada, Richard, pelo abraço, pela recepção. Salientar que os meus livros também estão à venda na livraria Novo Jardim. E agradecer as lembranças, né? Salve, segundo Enique. E eu sou Iaebé do Ilhaxei Borodé.
é minha casa de axé. A Iaebé é junto ao Pai de Santo, que no caso, na minha casa é Babalorixá. Ela é responsável por aconselhar, por orientar. Quando o filhinho está precisando daquele jeitinho, ela chega junto, né? Então, realmente, hoje, nós estamos num momento de renovações, de proposições. O calor, ele é natural. Hoje à tarde, a temática foi realmente muito importante, relevante, polêmica. Eu sou da primeira turma de cotistas negros da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, e no curso de letras. Então, eu também senti na pele essa questão dos brancos se colocarem como cotistas e, durante o curso, falar isso como se fosse a coisa mais natural do mundo e você saber que tem vários outros que não entraram porque ele pegou a vaga. E foram 4 anos que eu lutei com a academia porque eu queria colocar mulheres negras na minha pauta, na minha fala. Eu sou da área da linguística aplicada e eu ouvia dos meus professores dizer que esse negócio de questão racial não tem nada a ver, não, na ciência. Isso aí é balela. Então, é o enfrentamento de cada dia. Então, eu realmente vi nessa primeira fala para jogar uma água, que mãe é isso, né? Quando está pegando fogo, mãe também tem que jogar uma aguinha, vamos acalmar, vamos chegar no nosso uri, nas nossas cabeças e ver o que, de fato, qual é a briga que nós devemos comprar e o jeitinho que a gente deve comprar. Eu sou muito fã daquele texto da Bell Hooks, Vivendo de Amor. Não sei se vocês conhecem, deveriam ler, quem não conhece. Que é isso, a arte de amar é muito cara para todos nós, para todos, né? E essa arte de amar, ela vem sendo construída, bordada, e eu alio a arte de amar, a arte dessas que a gente trouxe hoje, o audiovisual, a arte da palavra, da luta, da lida, a arte da literatura, porque é nela que a gente vai bordando pelo sensível, pelo sensorial, por essas experiências, o que, de fato, que a gente deve comprar, qual é a briga que a gente deve comprar e levar ferro e fogo adiante. Então, primeiramente, esse amor. Talvez não tenha tido perguntas, porque a condução, na minha leitura de arte, é essa. É a gente levar o amor como essa primeira ferramenta e, com ela, trazer as outras, aliar as outras. Então, essa estratégia, se ele não tivesse o amor pela comunidade, pela territorialidade, se ela também não tivesse esse amor, eles não estariam aqui comprando essas brigas e a gente junto chegando nas soluções, num futuro mais próspero, num presente palpável e seguro para todos nós. Então, eu desejo sucesso, caminhos de paz, saúde e prosperidade para cada um de nós e salve segundo Enique. Obrigada.